Sejam muito bem-vindos, quem está chegando aqui pela primeira vez aqui no TikTok. Eu quero te convidar a seguir aqui este perfil. Todos os dias tem lives para ajudar vocês aqui com autoconhecimento e conhecimento do alto, porque eu acredito que esses dois juntos, quando a gente une, só aquele que pode dizer quem nós somos, que é Deus, com o autoconhecimento, que é a gente entender o que nos tirou da nossa verdadeira identidade. Quando a gente une esses dois, fica muito mais fácil. Então eu sou uma pessoa que defende o autoconhecimento e o conhecimento do alto, porque tá tudo interligado, tá tudo juntinho ali, amém? Se é a sua primeira vez aqui no TikTok, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se é a sua primeira vez aqui no canal do YouTube, porque essa live também fica salva no canal do YouTube, talvez você está assistindo aqui a gravação, seja muito bem-vindo ao canal, se inscreve aí, deixa o seu like, comenta de onde você está assistindo essa live. E a partir do dia 3 de agosto, as nossas lives serão exclusivas lá no canal do YouTube. Então, se você está chegando aqui e quer continuar participando do nosso Café com Sabedoria, você precisa estar inscrito no canal @Lucimar Mentora, ou é só digitar lá Lucimar Alves Mentora, que vai aparecer para você o meu perfil, tá? No YouTube. Ok, gente? Cada semana a gente tem um tema aqui diferente, e o tema desta semana é identidade. Identidade em Deus. Quem nós somos? Se alguém te perguntar quem é você, você sabe responder essa pergunta? Quem é você? A vida passa e passa rápido, e chega um momento da nossa vida que a gente começa a se questionar. Quem sou eu? Qual que é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Existe algum sentido? Existe algum propósito? Eu sou só mais um dado do IBGE? Eu sou só mais um número? Quem sou eu? E essa semana a gente está falando justamente sobre essa verdadeira identidade. Existe uma identidade falsa e existe uma verdadeira identidade. A identidade falsa é a que o mundo coloca em você. São os rótulos, são aquilo que as pessoas disseram que você era, são as feridas que fizeram você sentir, as feridas emocionais, a rejeição, o abandono, a traição. E aí a gente vai criando uma falsa identidade. Mas existe uma identidade verdadeira, uma identidade de filho, escolhido, amado. E é essa identidade que a gente está trazendo à consciência aqui essa semana. Então, a gente precisa ter clareza disso. Que talvez hoje você está vivendo de acordo com a identidade que o mundo te deu. E não de acordo com a identidade que Deus te deu. Talvez você se ache incapaz. Talvez você não se ache bom o suficiente. Talvez você se compara muito com as outras pessoas. Você acha que as pessoas são melhores do que você. Você tem um complexo de inferioridade muito grande. Sabe, porque você vê pessoas fazendo coisas que você queria fazer, mas parece que você não se sente capaz o suficiente para fazer. Mas por que você não se sente capaz? Por que você se compara? Por que você se acha menos que as outras pessoas? Porque você está vivendo de acordo com essa identidade falsa que o mundo colocou em você. E essa identidade ela é baseada na mentira. Mas existe uma verdadeira identidade que é baseada na verdade. A verdade é aquilo que Deus disse que você é, porque foi Ele quem te criou, foi Ele quem me criou. Então eu vou viver de acordo com aquilo que Deus diz sobre mim, e não de acordo com o que o mundo diz sobre mim. E isso faz toda a diferença. A partir do momento que você começa a viver de acordo com a identidade que Deus te deu, de filho amado, de escolhido, não de rejeitado, não de abandonado, não de insuficiente, você começa a viver uma nova vida. É o que a gente viu aqui na terça-feira, sobre sermos novas criaturas. Então, vou recapitular o que a gente já viu até aqui, para quem está chegando aqui pela primeira vez, e depois a gente vai entrar na leitura de hoje, que é criados com propósito. Então, a gente já viu aqui que podemos ser chamados filhos de Deus. Olha que honra, né? Você poder ser chamado filho de Deus. Todos aqueles que recebem, que reconhecem Jesus como seu Senhor, se Ele é meu Senhor, eu sou a serva dele, ou seja, eu faço tudo aquilo que Ele diz que é para eu fazer, então eu obedeço a Deus, eu reconheço Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu me torno filho, filha de Deus. Então não importa se você foi abandonado, se o seu pai não quis
te criar, se a sua mãe te abandonou, não importa nada disso. Você é filho, você tem um pai que cuida, que te protege, que te ama. A partir do momento que você decide, é uma decisão, ser chamado filho, filha de Deus. Então nós vimos na segunda que podemos ser filhos. Na terça nós vimos que a partir do momento que nós abandonamos essa identidade falsa que o mundo dá, nós ganhamos uma nova identidade, ou seja, nós nos tornamos uma nova criatura. Deus não vai consertar essa identidade falsa. Ele vai jogar essa identidade falsa fora e vai te tornar uma nova criatura, com base na verdade sobre quem você é, sobre quem nós somos. Então Deus faz tudo novo. Por isso que, muitas pessoas que começam a sua caminhada com Cristo, que recebem o Espírito Santo, elas são completamente diferentes. Você tem que conhecer essa pessoa de novo. Ela não é mais a mesma. Ela é uma nova criatura. Eis que Deus faz tudo novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está em 2 Coríntios 5,17. Ontem a gente viu que somos escolhidos e separados. Então eu também sou escolhida. Eu sou uma geração eleita, nação santa, povo adquirido por Deus. Deus veio ao mundo, se sacrificou, venceu a morte para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Jesus veio ao mundo, se sacrificou por nós por essa reconciliação. Então nós somos escolhidos, separados, santos, separados. É isso que nós somos. E hoje nós vamos ver sobre propósito. Somos criados com um propósito. Existe um propósito para eu e você estarmos aqui. O que é propósito? Propósito é a razão pela qual nós existimos. É a razão pela qual algo existe ou foi criado. Então eu preciso viver o meu propósito de existência. Quer ser imagem e semelhança de Deus. Quer ser uma representação de Deus aqui na Terra. Se você quer viver bem, só beber um pouquinho de água. E viver bem não quer dizer que você não vai ter nenhum problema. Mas se você quer saber lidar com esses problemas, se você quer ter uma vida boa aqui na Terra, é só você olhar para Jesus. Como que Jesus se comportava, o que ele fazia, perdoava rápido, era bondoso, era generoso, era caridoso, era justo, honesto, verdadeiro. É só viver isso, porque isso é o reflexo de quem nós somos. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, tudo aquilo que reflete o caráter de Deus, isso tem que refletir também na minha vida. Eu falo muito de autoconhecimento, e dentro do autoconhecimento eu falo sobre ter disciplina, ser uma pessoa comprometida, ser uma pessoa que honra a sua palavra. Por que eu tenho que honrar a minha palavra? Porque isso vai de acordo com quem eu sou. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, e Deus não mente, Deus cumpre a sua palavra. Eu, como imagem e semelhança de Deus, eu também tenho que cumprir a minha palavra. Se eu falei que eu vou fazer algo, eu tenho que fazer. Se eu me comprometi a ligar para alguém, eu tenho que ligar. Se eu falei, não, vamos combinar alguma coisa, vamos, então eu tenho que combinar. Parar de jogar essas palavras vazias, sabe? Começar a ser como Jesus foi, como Jesus é. Cumprir aquilo que eu digo que eu vou fazer. Isso tudo vai revelando o caráter de Deus em nós. E aí eu estou cumprindo o meu propósito, que é ser imagem e semelhança dele. Eu quero fazer aqui algumas leituras com vocês, porque a nossa identidade, ela está ligada ao propósito que Deus preparou para mim. Existe um propósito geral, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Existe um propósito de gênero, o homem tem um propósito, a mulher tem outro propósito. A mulher é que gera, a mulher é que dá a luz, a mulher tem essa missão de trazer a vida ao mundo. Então o homem tem a missão de prover, de ser o sacerdote, de cuidar do lar. Então
tem propósitos diferentes e tem o propósito específico. Aquilo que Deus tem só para você. Só você pode fazer o que você faz do jeito que você faz. Ninguém mais. Você pode ter um dom, um talento em alguma área, mas ninguém pode fazer igual. Pode ter outra pessoa, por exemplo, que canta, mas só você tem a sua voz. A voz é específica sua, o jeito que você canta, o jeito que você faz, só você faz. Então a gente tem um propósito geral, todos nós, imagem e semelhança de Deus, propósito de gênero e propósito específico. Em Efésios 2:10 diz o seguinte, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então eu sou feita à imagem e semelhança de Deus. Essa é a minha identidade, é quem eu sou. Eu sou isso. E o que eu faço é um reflexo de quem eu sou. A gente aprendeu a inverter isso. A gente aprendeu o quê? A fazer algo para ter. Aí eu tenho que estudar, por exemplo, eu tenho que fazer o dever de casa, eu tenho que estudar para ter boas notas. Eu tenho que fazer para ter. E aí se eu faço e tenho, então aí eu sou. Vou dar o exemplo aqui. Se eu faço o dever de casa, se eu estudo, eu tenho boas notas. Se eu tenho boas notas, aí eles concluem que eu sou inteligente. Ou que eu sou focado, que eu sou disciplinado, que eu sou estudioso. Por causa do resultado que eu tive, aí sim eles dizem que eu sou algo. Mas na lógica divina é justamente o contrário. Eu sei quem eu sou, por eu saber quem eu sou é que eu faço as boas obras e essas boas obras que eu faço, elas têm uma consequência, que é o resultado, que é o ter. Então tudo que a gente tem que ser uma consequência de quem eu sou. Eu sou uma pessoa justa, por quê? Porque isso está de acordo com o caráter de Deus, eu sou imagem e semelhança dele. E por eu ser uma pessoa justa, eu me comporto com justiça. Não passo a perna em ninguém, não tiro vantagem sobre nada, sou uma pessoa verdadeira. E isso tem consequências, eu vou ter resultados positivos com isso. Mas o resultado positivo que a gente tem é uma consequência de quem nós somos. Ah, eu sou uma pessoa pontual. Eu sou pontual por quê? Porque eu respeito o tempo do outro. Eu sou uma pessoa que respeita as pessoas. Mas por que eu respeito as pessoas? Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Logo, se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho respeito com as pessoas, eu me comporto dessa forma, eu vou ter resultados também. Então, todo resultado que você tem, ele não pode ser consequência de um esforço para fazer algo, ele tem que ser uma consequência de quem você é. O que você faz é só uma consequência de quem você é. Quando você tem clareza dessa identidade em Deus, você começa a refletir esse caráter de Deus. E como que a gente faz isso? Com relacionamento. Jesus veio para nos religar ao Pai, para nos reconciliar com o Pai. Então, diariamente você ora, você conversa com Deus, você tem relacionamento com Ele, você firma essa identidade. E ao firmar essa identidade, o seu comportamento muda e, consequentemente, os seus resultados também. Mas você não precisa ficar fazendo muita força para o comportamento. O comportamento é uma consequência de um relacionamento com Deus. Tá fazendo sentido aí, gente? Então, o que eu tenho que prestar muita atenção na identidade? Em saber verdadeiramente quem eu sou. O que combina comigo? O que revela quem eu sou? Porque senão você vai lutar muito no seu dia a dia
com as circunstâncias, com os problemas e tudo mais, e vai ser muito penoso, vai ser muito difícil. E você não vai estar reforçando a sua identidade em Deus. Agora, se eu entendo que mais importante é o reino dos céus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, buscar entender verdadeiramente essa minha identidade, que tem um propósito, eu busco relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Ele quem vai transformar tudo, Ele quem vai transformar o meu caráter, o Espírito Santo que vai puxar minha orelha quando eu estiver errada, que vai me dar um conselho ali, que vai me direcionar. Todo o meu comportamento é consequência do meu ser, da minha intimidade com Deus, do meu relacionamento com Deus. Quanto mais esse relacionamento estiver fortalecido, mais o meu comportamento vai revelar o caráter de Deus. E aí sim, você vai ter resultados na sua vida, você vai ter um bom casamento, você vai ter uma boa vida profissional, porque você vai ser uma pessoa íntegra, pontual, honesta, justa. E tudo isso tem consequências positivas. Então, se eu quero ter uma vida plena aqui na Terra, de paz, de prosperidade, de abundância, eu tenho que revelar o caráter de Deus. Porque eu sou, está escrito aqui em Efésios 2:10, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, as pessoas, não é pelo que você faz, tá? Porque tem muita gente que faz muita coisa para ser visto e acha que está fazendo o certo. Só que se você faz só para ser visto, isso não é uma consequência do seu ser, isso não vai ser duradouro. Porque ninguém consegue manter, sabe, essa massa por muito tempo. Agora, se eu sou de Cristo, o meu comportamento, aquilo que eu faço, é só uma consequência de quem eu sou. E isso vai para a vida toda. Então nós temos que ter essa consciência que não é as obras que salvam, mas se eu sou salvo, as minhas obras é de quem é salvo, é de quem já entendeu a sua verdadeira identidade em Deus. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Eu faço porque eu sou salvo. Vou repetir. Eu não sou salva por aquilo que eu faço. Eu faço o que faço porque sou salva. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu fui perdoada, fui redimida, fui liberta, sou amada, sou nova criatura, tenho um propósito de vida. Por isso, o meu fazer é só uma consequência de quem eu sou. Vamos agora ler Jeremias 29:11. Jeremias, o que está lá em Jeremias 29:11? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Deus está dizendo, Ele que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. Tem coisas que eu não entendo. E eu não tenho que entender, eu tenho que confiar. Nossa vida fica muito mais leve quando a gente sai da posição de tentar entender tudo e começa só a confiar. Confiar, obedecer, desfrutar. Leva essa regra para a sua vida. Você foi chamado para confiar em Deus. Obedecer a sua palavra, ser imagem e semelhança dele, saber quem você é e desfrutar a vida. Você pode desfrutar da sua vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida não precisa ser pesada, não precisa ser torturosa. A vida pode ser leve, se for uma vida com Deus. Salmos 139, vamos abrir em Salmos. Espera que eu deixei marcado aqui. Salmos 139, 13, do 13 ao 16.
Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que lindo, gente. Desde antes da gente ter uma forma no ventre da nossa mãe, Deus já tinha escrito todos os nossos dias, escrito e determinado cada um deles. Mesmo quando a gente ainda não existia, Deus já tinha escrito os nossos dias. E são dias bons, e são dias de vitória, são dias de crescimento. O que é prosperidade, gente? Prosperidade é a gente crescer, a gente evoluir. E Deus tem para nós uma vida próspera, uma vida de crescimento, uma vida abundante, uma vida leve. Jesus veio e levou sobre ele todo o peso, toda a dor para a gente ter uma vida abundante, uma vida leve, uma vida próspera. Deus já tinha escrito todos os nossos dias. Mas para que coincida o que Deus escreveu com o que eu estou vivendo, eu tenho que estar em obediência à palavra dele. Porque se eu estiver em obediência à palavra de Deus, tudo que ele escreveu para a minha vida vai se cumprir. Porque eu tenho um relacionamento com ele. Amém, gente? E para finalizar aqui, eu quero ler com vocês meu versículo, um dos meus versículos preferidos da Bíblia, que fala sobre propósito também. Que diz o seguinte, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo esse versículo porque eu peguei esse versículo como uma chave muito poderosa, né? De que sempre que eu estou passando por alguma coisa que eu não entendo, eu declaro esse versículo. Tudo coopera para o meu bem. Tudo cooperar para o nosso bem são coisas que nós entendemos, coisas que nós não entendemos, coisas que nós aceitamos, coisas que nós não aceitamos, injustiças, traições, tudo coopera. Porque às vezes a gente lê que todas as coisas cooperam, a gente acha que são coisas boas, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a gente tem que ler o versículo completo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como que você sabe se você ama a Deus ou não ama a Deus? Através da sua obediência. Quem ama a Deus, obedece a palavra de Deus. É assim que a gente demonstra o nosso amor a Deus. Não é só com palavras, é com ações, com comportamentos. Então, se eu obedeço a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tem um propósito de existência, tem um propósito para você estar aqui. Você não está aqui por acaso. Tem o seu propósito geral, que é ser imagem e semelhança de Deus, que é refletir o caráter de Deus aqui na Terra, se comportar como Ele, falar como Ele, agir como Ele, pensar como Ele. Então,
geral, todos nós temos esse propósito, sermos imagem e semelhança de Deus. Em tudo. Na disciplina, na honestidade, na bondade, no amor, na generosidade, na compaixão com o próximo, no servir. Jesus foi o maior exemplo de servir. Jesus não veio para ser servido. O maior é o que serve, é o que se humilha. Então refletir isso, o caráter de Deus em tudo. Foi no supermercado, foi numa loja, recebeu um troco a mais, está aqui o seu troco, isso não é meu. Achou algo na rua? Não, isso não é meu, vou procurar a polícia e vou deixar lá, vou entregar. Tem tantas coisinhas, sabe, pequenas assim, ó, que quando eu fui entender da palavra de Deus, quando eu fui observar a minha vida, tinha várias coisas na minha vida que estavam tudo errada, que não refletiam o caráter de Deus. Eu fui consertando essas coisinhas e tenho que ficar consertando sempre, né? Voltando e olhando e observando. Deus é um Deus de ordem. Olha para a natureza, tudo tem ordem, tem beleza, limpeza, ordem, organização, beleza. Tudo isso reflete. O autocuidado, você cuidar de você, reflete o caráter de Deus. Dar um bom dia, falar com as pessoas, ser educado, ser gentil, ser paciente. Então esse é o propósito geral, o propósito de gênero, homem, mulher, você como esposa, você como mãe, como tia, como irmã, como filha. Tem um propósito também de você como mulher. E o homem também, como pai, como líder, como sacerdote. E o propósito específico, o que Deus colocou nas suas mãos? Quando a gente fala de propósito, gente, viver a vida conforme a vontade de Deus já é cumprir o seu propósito. Viver a vida conforme a vontade de Deus já é cumprir o seu propósito. Você não precisa ser um grande comunicador, ser um palestrante, subir em palco. Não. Por quê? Você cumprir a vontade de Deus, você faz parte do corpo de Cristo. Se a gente olhar para o nosso corpo, todos os membros cooperam uns com os outros. Eu estava vendo uma pregação da Joyce, a Joyce falou assim, né? Seus dedos, como que ela falou? O seu dedo nunca viu o seu anel. Esse dedo aqui nunca viu a aliança, mas ele usa uma aliança. Meu olho nunca usou uma aliança, mas ele vê a aliança. Minhas mãos nunca calçaram um sapato, mas elas ajudam meu pé a calçar o sapato. Então, nós como membros do corpo de Cristo, cada um tem um propósito. A minha mão tem um propósito, meu pé tem outro, meu olho tem outro, meu ouvido tem outro. Se meu olho ficar com ciúme da minha mão e falar, não, agora eu também quero usar um anel, vou pôr um anel aqui no olho e não vou enxergar. Então a gente não tem que ter ciúme do propósito do outro, do que o outro está fazendo, ou querer fazer o que ele faz. Eu tenho que olhar para a minha vida, olhar para a minha história. Onde Deus quer me usar? Nem todas as partes do corpo são vistas por todo mundo. Algumas partes são encobertas. Talvez você é uma parte do corpo de Cristo que não vai aparecer e tá tudo bem. Não é por isso que você é menos importante. Seu propósito começa dentro da sua casa, como você cuida das pessoas que estão dentro da sua casa, como você trata elas. Amém, gente? Amém? Deus seja louvado. Então hoje falamos um pouquinho aqui sobre propósito. Amém. Norival está em São Paulo. Pedro, Helenilce, Noelle, Deus seja louvado. Vamos abrir agora em João capítulo 1 para a gente finalizar aqui. Tem alguém novo ou nova aqui? Coloca eu aí nos comentários se você é novo ou nova aqui. Quero te recepcionar. Deixa eu aproveitar e fazer um convite para vocês. Domingo agora eu vou dar uma aula lá no canal do YouTube, uma aula sobre autoconfiança. Tá? Se você quiser participar dessa aula,
vai no link da bio aqui do meu perfil, tem um grupo do WhatsApp, é só você clicar lá para você entrar no grupo do WhatsApp. Domingo agora, às 10 horas da manhã do Brasil, 2 horas da tarde, uma aula ao vivo lá no meu canal do YouTube, tá? Então, entra no grupo do WhatsApp para você não perder, se você quiser participar dessa aula. Ok? O link do grupo do WhatsApp tá aqui na bio do TikTok. Ó, a Dete Aparecida é nova aqui. Oi, Dete, seja bem-vinda. Gente, todos os dias a gente termina a live aqui lendo João capítulo 1, versículos 11 e 12, que diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos aqueles que, como eu já venho falado aqui essa semana para vocês, né, todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, Jesus me salvou, Jesus me libertou, Jesus me perdoou e Ele quer o melhor para mim, porque a maior prova de amor foi feita naquela cruz, por mim e por você. Então, se Ele pagou o preço que era para eu pagar, tudo que Ele disser para eu fazer, eu vou fazer. Porque Ele me ama, Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você. Então a gente tem que ter essa consciência, peraí, Ele se sacrificou por nós, sofreu as dores no meu lugar. Claro que Ele quer o melhor para mim. Então é claro que eu vou fazer o que Ele disse para eu fazer. Vou perdoar, vou amar as pessoas, vou servir, vou compartilhar o Evangelho, compartilhar a palavra de Deus, por quê? Porque Ele me amou primeiro. E eu correspondo esse amor a Ele, sendo obediente à sua palavra. E tem uma oração de entrega, né, que é uma oração que a gente faz para declarar isso, declarar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus aqui através dessa live, coloca eu quero aí nos comentários que eu vou orar, você vai repetir essa oração, repita essa oração de coração aberto, sabendo cada palavra que você está falando aqui, declarando isso realmente em voz alta, sabe? Para que no mundo espiritual a sua declaração chegue e rompa essas barreiras no mundo espiritual, para que Deus ouça a sua oração. Deus conhece seu coração, Ele vai ouvir a sua oração. E a partir desse momento você se torna filho, filha de Deus. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você ganha o poder de ser chamado filho, filha de Deus. Jesus era o único filho de Deus que se entregou naquela cruz por mim e por você, para que todos nós fôssemos chamados de filhos. Amém? E Jesus vai voltar, e Ele vai voltar e Ele vai levar aqueles que o reconheceram como seu Senhor e Salvador. Amém? Pedro Alves, vamos orar juntos, Pedro? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida.
e faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. 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 Vamos orar então, para finalizarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live, obrigado, Pai, pelas vidas alcançadas, por cada família aqui representada, por cada pessoa, Deus, que está aqui todos os dias na live, buscando mais do Senhor, buscando mais da Tua palavra, do Teu amor. Nos ajude, Deus, nos ajude a sermos a Sua imagem, a Sua semelhança, a sermos amorosos, bondosos, pacientes. Nos ajuda, Pai. Eu quero orar, Pai, pela vida de cada um que aqui está, declarando um dia abençoado, próspero, abundante, produtivo. Que o Senhor se revele a cada um deles. Revele o propósito que cada um tem, Pai. Segundo a sua história, segundo aquilo que o Senhor quer usar essa pessoa, onde o Senhor quer usar ela, Pai. Independente do lugar, da quantidade de pessoas alcançadas, o Senhor a use com poder e autoridade. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso, gente. Eu desejo para vocês uma ótima quinta-feira. Quem vai estar aqui comigo amanhã já sabe. Comenta aquele eu, bem animado aí, se você vai estar aqui comigo amanhã. A Noelle vai estar. Coisa boa, Noelle. Elza Martins, o Pedro Alves, vamos juntos. Amanhã é sexta já, gente, como assim? Oh my God! Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e nos vemos aqui amanhã para o nosso Café com Sabedoria, tá? Beijo, beijo, fiquem com Deus e até a próxima.